foi uma das pandemias mais devastadoras da história da humanidade. Um cataclismo que assombra nossa memória coletiva há séculos. Um assassino mortal e invisível varreu continentes em meados do século IV, deixando para trás um mundo remodelado pela dor e pelo terror. Avançou com uma velocidade assustadora, deixando milhões de cadáveres, famílias destroçadas e sociedades à beira do colapso. Conhecida como a Grande Mortalidade, a Grande Pestilência e, mais duradoura, a Peste Negra, essa misteriosa praga matou cerca de 50 a 60% da população da Europa entre 1347 e 1353. Por mais de 600 anos, acadêmicos, cientistas e historiadores foram assombrados por uma única pergunta inquietante: onde tudo começou? Qual foi a centelha original que acendeu esse inferno que alterou o mundo? A resposta permanece um dos maiores e mais arrepiantes mistérios da história. E agora, graças à convergência da arqueologia do século XIX, da ciência do DNA e do trabalho de alguns pesquisadores determinados, finalmente temos uma resposta. E não foi em Londres, nem em Gênova, na Itália, nem nos portos infestados de ratos. Foi em um vale isolado da Ásia Central, diante de uma lápide silenciosa onde se lia apenas uma palavra: pestilência. Essa descoberta não começou em um grande laboratório, mas em uma escavação pouco notada, datada de 1886, nos arredores de um vilarejo chamado Karajigacha, atual Quirguistão, às margens do lago Issyk-Kul. Um grupo de arqueólogos russos registrou ali algo curioso: dezenas de sepulturas cristãs datadas de 1338 e 1339, todas pertencentes a uma comunidade de comerciantes da Rota da Seda. Muitos dos túmulos traziam inscrições simples, mas perturbadoras. Uma delas dizia: aqui jaz Samash, fiel crente. Morreu de pestilência. Na época, a palavra era usada para qualquer enfermidade assustadora, e os achados foram enviados a São Petersburgo, onde acabaram esquecidos em depósitos de museu por mais de um século. Ninguém suspeitava que aquele campo de morte silenciosa pudesse conter o fio perdido de uma história que devastou metade da Europa. Foi apenas recentemente que o historiador Philip Slavin, da Universidade de Stirling, no Reino Unido, revisitou esses registros esquecidos. Em meio a mapas, diários e listas de sepultamentos, ele percebeu um padrão inquietante. Em apenas 2 anos, mais de 118 pessoas foram enterradas naquela pequena comunidade, muitas com referências explícitas à pestilência. O número era anormal. Algo havia acontecido ali, algo catastrófico. Slavin acreditava ter encontrado o início da peste negra. Mas acreditar não era suficiente. A ciência exige provas. E era exatamente isso que ele não tinha. Pelo menos até o momento em que a genética entrou em cena. No Instituto Max Planck de Antropologia Evolutiva, na Alemanha, um grupo de paleogeneticistas já trabalhava em um projeto ambicioso: construir uma árvore genealógica completa da bactéria Yersinia pestis, responsável pela peste. Eles vinham coletando amostras de DNA de roedores e humanos infectados, vivos e mortos, em todo o planeta. Ao sequenciar essas linhagens, perceberam algo surpreendente. Por volta de 1340, a bactéria passou por um evento de diversificação brutal. Uma explosão genética. 4 novas linhagens surgiram de uma única ancestral. E uma delas era a mesma que dizimaria a Europa logo depois. Mas havia um problema. As amostras europeias, mesmo as mais antigas, já apresentavam mutações. Elas não eram o ponto de origem. Eram descendentes. Fragmentos de um mal que havia começado em outro lugar. Foi então que Slavin cruzou o caminho dos geneticistas. Juntos, organizaram um plano quase impossível: voltar ao cemitério de Karajigacha, não com pás e pincéis, mas com tubos estéreis e microagulhas. Eles conseguiram autorização para extrair DNA de 7 esqueletos preservados no Museu Russo desde o século XIX. E usaram uma técnica específica: remover material genético dos dentes. Lá dentro, na polpa dental fossilizada, fragmentos microscópicos de sangue podiam ter sobrevivido. E sobreviveram. 3 dos 7 esqueletos apresentaram algo inconfundível: o DNA de Yersinia pestis, a bactéria da peste. E mais do que isso, o DNA mais antigo já encontrado da linhagem que devastou o continente. Era a mãe de todas as linhagens. A cepa original. O epicentro do horror. Mas a descoberta não parou aí. A localização não era um detalhe geográfico irrelevante. Ela guardava chaves para entender como esse micro-organismo silencioso, durante séculos restrito aos roedores das montanhas da Ásia Central, conseguiu ultrapassar a barreira das espécies e se transformar em um assassino em escala continental. Ali, na região de Issyk-Kul, vivem milhares de roedores silvestres como marmotas,
gerbos e ratos selvagens. Essa fauna cria o que os cientistas chamam de reservatórios naturais de peste. A bactéria circula entre esses animais, passando de um para o outro por meio de pulgas, sem causar surtos humanos, até que algo desequilibra o ecossistema. Os pesquisadores sugerem que, naquele período, mudanças bruscas no clima, talvez uma sequência de primaveras quentes e úmidas, provocaram um surto de vegetação. Com mais comida disponível, a população de roedores explodiu. E com ela, a de pulgas. O resultado foi uma tempestade perfeita. Um ambiente repleto de animais infectados, pulgas famintas e seres humanos em contato direto com essa cadeia selvagem. Bastava um gesto, uma caravana abatendo uma marmota para fazer couro, uma criança brincando com um animal ferido, um simples corte maltratado, para abrir caminho ao desastre. Mas mesmo depois disso, restava uma pergunta crucial. Como essa infecção, que começou em um vale remoto, atravessou milhares de quilômetros e chegou até as muralhas de cidades europeias? A resposta, mais uma vez, estava nas sepulturas. Ninguém estava preparado para o que viria a seguir. A epidemia, que começara como um surto isolado em Messina, logo se espalhou com uma velocidade assustadora. As rotas comerciais marítimas e terrestres se tornaram verdadeiras veias pulsantes de contaminação. Em poucos meses, as grandes cidades italianas foram tomadas. Veneza, Gênova, Florença, centros de comércio, cultura e vida urbana, viraram epicentros de morte e desespero. E não havia para onde correr. Aqueles que fugiam das cidades para o interior levavam consigo o inimigo invisível. A peste parecia se mover como uma entidade consciente, escolhendo vítimas a esmo, atravessando muralhas, ignorando fortificações, atingindo nobres e camponeses com a mesma crueldade. Em 1348, Paris caiu. Londres entrou em colapso. Marsella, Avignon, Nápoles, Colônia. Uma a uma, as maiores cidades da Europa sucumbiam. As ruas se enchiam de corpos. Famílias inteiras desapareciam em questão de dias. E o horror da morte não vinha apenas da doença em si, mas daquilo que ela despertava: o pânico, o abandono, a dissolução total da ordem social. Relatos da época falam de pais que abandonavam filhos, esposas que fugiam de maridos doentes, enterros coletivos onde corpos eram simplesmente empilhados e queimados. As sinos das igrejas tocavam sem parar, mas os padres também adoeciam. As procissões se multiplicavam, mas os oradores morriam antes de terminar suas preces. A medicina medieval não sabia como lidar com aquilo. A teoria dos humores corporais estava ultrapassada, mas ainda era dominante. Os médicos recomendavam sangrias, purgações e até mesmo cheirar flores para equilibrar o ar corrompido, uma ideia baseada na crença de que a peste era transmitida por miasmas ou vapores venenosos no ar. Alguns se trancavam em casa, tentando selar janelas com trapos embebidos em vinagre. Outros andavam pelas ruas com máscaras em forma de bico de pássaro, recheadas de ervas aromáticas, a icônica figura dos médicos da peste, que hoje simboliza esse capítulo sombrio da história. Mas todas essas medidas falharam. Com o tempo, a população começou a buscar explicações sobrenaturais. Alguns viam a peste como punição divina. Outros acreditavam em bruxas, hereges e minorias como os culpados. Pogroms se espalharam por várias regiões. Comunidades judaicas inteiras foram exterminadas por rumores de que estariam envenenando poços. A histeria coletiva tornou a tragédia ainda mais brutal. Enquanto isso, os sintomas da peste continuavam a impressionar e a aterrorizar. As primeiras marcas eram inchaços dolorosos, chamados de bubões, geralmente nas axilas, virilha e pescoço. Em seguida, vinham febres altíssimas, vômitos de sangue, manchas negras pelo corpo e um cheiro pútrido que parecia emanar da própria pele. Muitos morriam em menos de 48 horas. Aqueles que sobreviviam mais do que alguns dias eram considerados milagres ambulantes, mas também passavam a ser temidos, como se carregassem maldições. Em algumas cidades, surgiram grupos de flagelantes, homens que se reuniam em procissões, se autoflagelando em público numa tentativa de pedir perdão a Deus. Suas marchas pelas cidades, banhadas em sangue e cantorias sombrias, se tornaram um espetáculo apocalíptico que reforçava a sensação de fim dos tempos. E talvez fosse mesmo. Estima-se que entre 75 e 200 milhões de pessoas tenham morrido em todo o mundo. Só na Europa, a perda pode ter alcançado entre 30% e 60% da população. Em regiões rurais, vilarejos inteiros desapareceram. Os campos ficaram sem cultivo. As colheitas apodreceram. Houve fome,
escassez e uma desorganização completa da economia. Mas, curiosamente, foi nesse cenário de morte e destruição que surgiram as primeiras rachaduras no antigo mundo feudal. Com tanta mão de obra dizimada, os servos sobreviventes passaram a ter maior valor. Donos de terra foram obrigados a pagar salários melhores. O medo da peste provocou migrações em massa, reorganizando a geografia populacional. E a própria igreja, que havia falhado em proteger os fiéis, começou a ser questionada como nunca antes. A peste não apenas matou corpos, ela corroeu estruturas, desafiou dogmas e empurrou a Europa para uma nova era, mais sombria, mais crítica, mais cética. Mas o pior ainda não tinha acabado, porque o verdadeiro terror estava prestes a ressurgir, de novo.